Então seja bem-vindo a mais um LNcast. E no LNcast de hoje nós estamos com equipamentos novos. Eu espero que isso realmente melhore, principalmente o áudio, cara. Eu recebi alguns feedbacks de que o áudio eu tava gravando com o meu celular e parecia que eu estava gravando numa caixa de sapato, sabe lá o que é isso, esse som, mas era um som ruim, eu sei. Mas a gente tem que começar com o que a gente tem, é o que eu sempre ensino pra vocês, porque eu também não faço de maneira diferente. A gente sempre começa com o que a gente tem pra melhorar depois. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um outro vilão na sua caminhada com aprendiz de escritor. As pessoas falam muito sobre o tal do bloqueio criativo e quer lá o que seja esse negócio que é uma força sobrenatural que prende a pessoa e impede dela continuar escrevendo. Ah, porque eu comecei a escrever, mas eu parei e... porque eu não tenho mais criatividade, eu sofro de falta de inspiração e tudo isso se deve ao tal do bloqueio criativo. E se eu dissesse pra você que esse bloqueio criativo não existe, tudo está na sua cabeça e 99,99% das vezes a culpa é mais sua do que propriamente da sua mente. Eu vou contar aqui nesse episódio a minha história com o bloqueio criativo, como que eu eliminei ele, como que eu nunca mais tive essa bagaça na minha vida e como que você também vai fazer para não ter mais, ok? Você vai ficar surpreso. Nesse episódio eu vou contar 5 coisas que você pode fazer aí na prática, rápido e simples, que te ajudam a romper essas barreiras da criatividade, esse bloqueio criativo. E a quinta é uma das principais coisas que faz você não ter, só que quase ninguém faz. As pessoas têm medo dela, mas eu só vou contar quando chegar lá. Não adianta eu falar agora, porque talvez eu espante você, só que esse é o remédio que você tem que tomar para nunca mais ter o bloqueio criativo. Mas já a gente fala um pouquinho sobre isso. Bom, eu sempre começo falando aqui sobre por que eu escolhi esse tema. Eu não chego aqui e falo simplesmente das coisas que eu acho que deveriam ser ou as coisas que eu deveria falar. Sei lá, que eu tiro da minha cabeça. Não é assim que acontece. Eu tenho, pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp e agora também tenho um canal no Telegram. Porque no Telegram, na verdade, o WhatsApp aos poucos eu vou parar de usar com o tempo, porque o Telegram tá entregando muito mais e as pessoas lá no canal recebem a notificação que querem, né? Acabam vendo o conteúdo que querem ou não e etc. Fica lá tipo num grupo só, mas é óbvio que não tem interação, até porque vira uma bagunça. E aí a gente vai interagindo por lá e tal. Eu acho que o Telegram entrega bastante coisa melhor do que o WhatsApp. Então é por isso que eu também tô com um grupo lá. Mas aí no final do podcast eu digo pra você como entrar, o link, falo onde tá o link, etc. Só que as pessoas que entram lá geralmente são porque baixaram meu e-book. Pra quem já escutou os outros episódios, eu já falei, eu tenho um e-book grátis e tal. Pra quem quiser baixar, só ir no link da bio, etc. E tal, qualquer coisa. E aí, quando a pessoa baixa, ela responde lá um questionário. Toda vez que você responde esse questionário, eu recebo uma mensagem, compilo tudo isso e eu sei o problema que vocês têm. E aí eu alimento esse podcast com esses problemas. Como eu falei no início, esse podcast, o objetivo dele é justamente tratar a sua mente, fortificar a sua mente para que você consiga escrever boas histórias. No Entre Linhas, que é um quadro que eu tenho no YouTube, eu ensino passo a passo das coisas técnicas que eu faço e dicas que eu dou para você conseguir escrever uma história do início ao fim. Aqui no LNcast, às vezes eu trago, sim, algumas dicas técnicas, só que a maior parte do conteúdo é para resolver essas dúvidas e esses problemas que vocês têm. A gente já falou aqui sobre o medo de começar a escrever, sobre como a pessoa fica perdida quando ou seja, de que maneira ela pode começar a escrever, e a gente já falou sobre isso em podcasts passados. E hoje eu trouxe esse vilão que as pessoas tanto falam, que é o bloqueio criativo. Só pra avisar, esse podcast tá sendo gravado em modo full, ou seja, a câmera tá ligada, eu tô falando aqui, gravando, e vai passar ônibus na rua, vai passar gente buzinando, talvez uns meus gatos miando, o cachorro da vizinha latindo, mas fica comigo porque o conteúdo é bom, eu garanto, e vai mudar a sua vida. Ok? Mas então, como eu ainda falando, por que eu escolhi esse tema? Justamente porque lá
Nesse questionário, onde hoje mais de 250 pessoas já responderam esse questionário. E, cara, muitas das dúvidas ou falar, eu quero esse livro para ver se eu consigo me livrar do bloqueio criativo. Ou os meus alunos dentro do GAI, dentro dos cursos que eu dou, eles falam sempre sobre, sensei, como que eu consigo me livrar do bloqueio criativo? Porque, eu começo a escrever e não termino, é uma preguiça e não sei o que, nananã, o que eu faço? Então, eu dou 10 dicas para eles lá. E aqui para vocês eu vou dar 5, porque são as 5 principais e as 5 que vão, assim, tirar qualquer bloqueio que você tenha, criativo ou de outra coisa. Então vem comigo. É claro que por mais que hoje eu já esteja sussa, de boa, com bloqueio criativo, já tiro de letra, escrevo tão lindamente, só que não. Eu já sofri muito com bloqueio criativo. Hoje o meu problema é outro. É porque o que a gente camufla de bloqueio criativo, na verdade, são outras coisas que eu vou contar já pra você. E que todo mundo sofre e vai continuar sofrendo pro resto da vida. Isso não tem jeito. Mas existem métodos ou ferramentas, dicas, truques que você pode usar para você se livrar desse bloqueio criativo. Só que eu também já sofri dele, principalmente lá no início de quando eu escrevia, principalmente lá quando eu era adolescentezinha. Eu começava a escrever e ficava tipo, beleza, tô escrevendo, tchururu, de boa. E eu não conseguia terminar a história, não terminava. Às vezes eu ficava perdida na história. A gente já falou aqui em outro podcast que muitas das coisas de você ficar perdido e não terminar a história é falta de planejamento, mas aqui a gente vai falar sobre outros fatores, mas a falta de planejamento também é um fator que pode estar te prejudicando e você achar que é o tal do bloqueio criativo e não é. E então eu sofria também com essa questão de, poxa, eu não conseguia terminar, ou não me via tal da inspiração, não tinha aquele download mágico que as pessoas falavam que tinham. Ai, cadê a inspiração? Vem, inspiração, vem! E ela não vinha. Pra quem tá me assistindo no YouTube, aprecia as cenas que eu faço aqui. E, ok, só que o que eu percebi? A gente tem que entender que muitas das vezes essa questão do bloqueio criativo, não tenho inspiração, a falta de planejamento, tudo isso, gente, parte da gente. Nós somos o culpado por tudo isso estar ou não estar acontecendo. Então, o que eu fui percebendo ao longo dos anos, que o tal do bloqueio criativo que me afetava, na verdade, era a minha preguiça. Eu sou um bicho preguiça em forma humana. Às vezes as pessoas que estão à minha volta não acham isso porque eu sou muito ativa, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, porque eu também sou muito ansiosa, então eu acho que a minha ansiedade é maior do que a minha preguiça em alguns momentos. E elas acabam, e uma acaba anulando a outra, né? Na verdade, a ansiedade acaba anulando a preguiça em alguns momentos, não em todos. Mas quando eu era mais nova, eu não tinha, sei lá, eu ia dizer, eu não tinha muito objetivo do que fazer, escrevia só por brincadeira, ou não tinha todo o conhecimento das técnicas que eu tenho hoje. O que acontecia, fato, é que eu parava de escrever na metade do caminho, eu ficava perdida, como eu já falei. A gente não sabia a direção, sabe? Tipo, você imagina a história até um determinado momento, né? Imagina a história, por exemplo, na Máscara de um Anjo, né? Imagina a história até o primeiro roubo, que é o roubo do baile, da festa e tal, que é um dos pontos principais, é o marco principal do meio da Máscara de um Anjo, é o roubo lá da festa e tal. E beleza, nossa, eu planejei tudo, sonhei com ele até aquele momento. E aí chega o momento do roubo, escrevi lindamente e depois a gente fica perdido. Você já ficou perdido numa dessas de você tá lá pensando o que você vai fazer depois daquele ponto principal? Você pensou em toda a história. Olha só, você pensou em toda a história, não. Você ficou pensando na história em alguns pontos, né? Tipo, veio umas cenas super legais na sua cabeça e você começou a escrever por conta daquilo. E aí você tinha até aquele ponto principal, né? Como eu falei no livro A Máscara de um Anjo, o meu ponto do meio, ali, o ponto central da história é o roubo lá no baile. E aí, beleza.
teve roubo, aconteceu, foi tudo que você tinha imaginado aconteceu e e e e e aí sua mente buga, e aí você não pensa em mais nada, e você não sabe mais o que fazer, e aí pra terminar a história? Muita gente abandona a história no meio do caminho por conta disso, porque teve cenas super legais de ideia, começou a fazer, e aí quando chegou naquelas últimas cenas que tinha imaginado, não imaginou mais nada e a história fica por ali. Fica, não, tá lá até surgir inspiração, tá lá até. É porque eu tô com bloqueio criativo, aí coloca a culpa no abençoado do bloqueio criativo. E qual é o erro disso daí? O problema, na verdade, foi a sua falta de planejamento, querido. Não foi o bloqueio criativo. Porque se antes de você começar, você tivesse planejado que depois do roubo o que iria acontecer, o que viria depois, mesmo que seja temporário, mesmo que no início você não tivesse todas as ideias, mas tipo, não, eu tenho que dar um caminho para depois que isso acontecer, eu preciso dar um caminho agora. Depois que acontece, vai fazer X coisas. Eu mesmo já mudei várias vezes meu planejamento e tá tudo bem, gente. Planejamento é um norte, que é um mapa que para você não ficar perdido nessas horas. Mas nada impede de depois você mudar. Só que é mais fácil, por exemplo, se você chega na metade e eu sabia que a cena era do roubo, sei lá. A segunda cena eu coloquei que fulano fugia com cicrano e seria feliz para sempre. Felizes para sempre. Pronto, acabou a história. Poderia ser assim? Poderia. Poderia ter colocado isso lá no planejamento. E depois, no decorrer que eu fui escrevendo, eu olho e falo assim: não faz sentido eles fugirem e acabar a história. Faz sentido. Faz mais sentido isso acontecer, sei lá. Fulano morrer também, o outro lá for preso, e até chegar ao final da história. Então, faça seu planejamento no início e não tenha medo de mudar ele no decorrer. Muita gente não faz o planejamento por questões de planejamento é um negócio que vai me deixar engessada, depois eu não vou conseguir mudar a história. Claro que vai, planejamento é seu, você faz o que você quiser, a história também é sua, você faz o que você quiser. O que você não pode fazer com ela é deixar ela abandonar ela no meio do caminho, né? Porque tem vidas ali que você criou que dependem de um final. Imagina se a sua vida, né? Você fica perdido quando você não tem um objetivo. Imagina se a sua vida fosse assim. Pensa nos seus personagens, tenha dó deles nesse sentido, pelo menos, né? Nem que você mate ele, mas dê um fim pra vida dele. Dê algum objetivo pro pobre coitado lá. Coitado dele. Não abandone suas histórias e não coloque a culpa no bloqueio criativo quando ele não existe. O meu bloqueio criativo era a minha preguiça. E por isso eu me muni de quê? De ferramentas para eu conseguir me livrar da maldita da preguiça. Como eu falei, muita gente hoje se me olha e fala assim, vai ser preguiçosa, jamais, você faz 300 coisas ao mesmo tempo. Óbvio que também isso não é a coisa mais certa a se fazer. Mas como eu quero ver as coisas acontecendo, como eu tenho um objetivo claro agora, eu sei que eu não posso ficar parada, sentada no sofá ou perdendo tempo vendo Facebook. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tenho metas a alcançar. Então, tipo, enquanto eu tô no celular, o que eu tô fazendo naquele tempo do celular para me ajudar a alcançar aquela meta maior? É estudando sobre novos meios de escrever? É estudando sobre novos animes, até assistindo, assim, porque aí faz parte do meu trabalho. Que esperta que eu sou, faz parte do meu trabalho ter que assistir anime, assistir filme, assistir seriado, pra conseguir arrancar lições pra vocês. Eu tô ali sentada no ônibus, eu posso ir digitando, escrevendo, a gente vai falar mais pra frente sobre um podcast que fala sobre isso, sobre como você arrumar tempo pra escrever, porque tem muita gente que fala, eu não tenho tempo, ou eu não tenho computador. Cara, vai por mim. Existem outros meios, mas a gente vai falar isso num outro podcast, um pouquinho mais pra frente. E aí, tipo, eu tô lá no trânsito, no metrô, eu posso pegar meu celular e escrever alguma coisa? Mas não tem tempo pra descansar? Tem, é importantíssimo. Mas eu tenho o tempo pra descansar. Enquanto isso, em outros momentos, eu posso. Posso estar fazendo? Posso. Não, eu tô cansada demais, eu prefiro descansar. Então, beleza, não tem problema nenhum. Mas eu não tô cansada, tô ali à toa, de bobeira. Posso estar fazendo alguma coisa para alcançar a minha meta? A minha meta sempre é o Lição Nerd, sempre é melhorar, trazer mais pessoas para ouvir o conteúdo, melhorar o conteúdo para vocês. Então, eu tenho essas atividades o tempo todo, então eu tô fazendo essas coisas o tempo todo, então a preguiça acaba sendo suprimida. Então, se a sua meta se seu objetivo principal é você terminar o livro, então, querida criatura de mente fértil,
Tudo que você faz tem que ser pra terminar aquele livro. Dê um basta na preguiça, sai pra lá nessa porcaria desse bloqueio criativo e vá terminar seu livro. Mas eu vou dar dicas pra você. Por que isso pode estar acontecendo com você? Porque a sua mente é preguiçosa como a minha? Talvez sim. Talvez sejam outras coisas. Uma pergunta básica. Quando você tá, sei lá, vamos lá. Almoço. Horário de almoço, às vezes muitos de vocês na escola ou até mesmo no trabalho. Sai de manhã cedo, toma café, ou não, também eu, por exemplo, saio de casa sem tomar café, costume. E aí você tá lá, horário de almoço já azul de fome, revirando os olhos, querendo comer qualquer coisa que aparecer na sua frente. E de repente, putz, você não vai poder comer naquele momento. O que acontece com você? Provavelmente você vai passar mal, você vai desmaiar. Pra quem não desmaia, ainda assim a pressão vai baixar. Alguma coisa vai acontecer, mas seu organismo não vai se comportar bem, certo? Certo. Então, por que você acha que a sua mente, queridinho, criatura de mente fértil, por que você acha que a sua mente vai funcionar também sem alimentação? Como assim sem alimentação? Como é que a gente alimenta a mente? A gente alimenta consumindo conteúdos. Assim como esse conteúdo que você está consumindo, isso já é muito bom. Já mostra que você está alimentando pelo menos parte da sua mente. Mas ainda assim não é o suficiente, você precisa de mais coisas. Eu vou dar algumas dicas já já. Só que você, o quê? Precisa alimentar a sua mente. Se você não alimenta ela, saco vazio não para em pé. Minha avó falava muito isso. É a mesma coisa, sua mente não produz. Ela não vai produzir se você não está alimentando ela. E como funciona essa questão do processo criativo para você achar que você está com bloqueio? Bom, para você achar que você tem bloqueio em algum lugar, você precisa saber como aquilo dali funciona. Faz sentido? Por exemplo, se eu sei que a água passa pelo cano para sair na torneira, se a água não está saindo na torneira, pode ser que alguma coisa esteja o quê? Bloqueando a passagem dentro do cano. Se você está me dizendo que você está com bloqueio criativo, então você precisa identificar o que está fazendo, o que está causando este bloqueio dentro da sua mente. Então eu vou dizer aqui agora, bem rápido, como a criatividade funciona. Já falei mais que uma vez lá no Instagram, no IGTV, eu coloquei uma série falando, um passo a passo, falando sobre como o bloqueio, sobre como a criatividade funciona, não o bloqueio criativo, né? Sobre como a criatividade funciona. E lá tem o passo a passo, né? Primeiro, tem a fase de você alimentar a sua mente, depois você imaginar, você fazer testes com aquilo e depois trazer para a realidade. Se você está com problemas na sua criatividade, é porque alguma dessas fases você está falhando. E por isso que eu falei logo que um dos problemas é a falta de alimentação. Ou a falta de você botar a sua mente para funcionar. Às vezes você está até se alimentando, você consome bastante conteúdo e tal, só que você não tá forçando a sua mente a imaginar. Gente, o nosso cérebro é preguiçoso por natureza, independente da pessoa. Tanto que até tomada de decisões que a gente faz, algumas coisas no dia a dia, algumas ações nossas, a neurociência explica isso. Nosso cérebro é preguiçoso, ele quer poupar energia, ele vem em modo, sabe lá no celular, quando se liga modo de economia de bateria e algumas funções ficam desabilitadas por conta disso? Nosso celular ele já vem com esse modo de full. Ele vem com o modo, vamos economizar energia. Por isso que a gente engorda, porque ele vai acumulando energia. Se a gente come demais, ele entende isso. Várias coisas no nosso organismo funcionam porque o nosso cérebro vem nesse modo economia de energia e isso vem lá dos tempos da caverna. E essa questão de a gente forçar o cérebro a imaginar, forçar o cérebro a pensar, também precisa ser algo forçado, porque por natureza ele prefere tomar as decisões mais rápidas. Então é muito mais fácil você sentar no sofá, procrastinar e dizer que tá com bloqueio criativo do que simplesmente você parar e falar assim, como é que eu posso rodar as engrenagens do meu cérebro para que ele funcione? Simplesmente coloque ele para funcionar. Se você está alimentando seu cérebro, ótimo. Segundo passo, você está colocando ele para funcionar. Você já tem aquela ideia ali que você está escrevendo. Você já fez exercícios de brainstorming? O que é brainstorming? Traduzindo, tempestade de ideias. Você já colocou no papel todas as ideias, de mais simples às mais loucas, mirabolantes, que você teve para aquela sua história? Ou, de repente, até para outras histórias. Talvez, às vezes, numa hora de uma pausa, que você esteja com esse problema de criatividade.
seja interessante sim você começar a pensar em outras histórias. Não que você vá pegar elas agora pra escrever, ok? Não faça isso porque é falta de foco. Mas só pra botar, sabe, botar a engrenagem pra funcionar. Quando, igual você fazer aquele motor quando a gente fala rodar a manivela, então pega seu cérebro e força ele pra ele funcionar. Porque se você não fizer isso de propósito, ele não vai sair do estágio de inércia, ou seja, do estágio de ficar paradão por conta própria. Porque o nosso cérebro tem um modo economia de bateria, assim, ligado direto. Então, coloque o seu cérebro para funcionar. Dessa maneira, você consegue botar sua mente para funcionar, e uma mente ativa, se bem alimentada, é uma mente criativa. Acredite em mim. Você vai fazer imaginar loucuras. E o outro passo também da criatividade, que é legal, é você pensar em testar, né? Quando você tá lá escrevendo o livro e você tem um problema do bloqueio criativo, nossa, até o final eu vou errar muito essa palavra. Mas se você tem lá o maldito do bloqueio criativo, o que você faz? Você alimenta sua mente, beleza, já falamos sobre isso. Você coloca a engrenagem para funcionar, força seu cérebro a imaginar, já falamos sobre isso. E depois o terceiro passo é você experimentar. Mas eu não sei se é a cena que eu tô pensando em escrever vai dar certo. Escreve, só escreve e experimenta. A melhor coisa que você pode fazer para você romper esse bloqueio criativo é você romper ele mesmo, de verdade, assim. É sentar e escrever. Mas não me vem nada na cabeça, você pode estar pensando. Cara, não é possível que não venha nada. Começa assim, então. Oi. Começa, sério, de verdade. Já teve vezes que eu comecei capítulos em que eu não tinha a tal da inspiração. Falando assim, não, mas eu preciso fazer esse capítulo aqui. Então eu vou fazer. E eu começava, sei lá, a criar um diálogo muito do besta. Oi, fulano, como você tá? Oi, Cicrona, eu tô bem, e você? Poxa, o dia hoje tá não sei o que, né? O dia hoje tá chuvoso. Mas você viu que fulano de tal foi preso, não sei aonde, não sei o que lá? É verdade. O que você acha da gente fazer um plano para tirar ele da cadeia? Pronto, já tenho uma ideia. Olha só, de um discurso idiota surgiu uma ideia que eu não tive antes. Vou fazer uma cena em que os amigos vão se juntar e vão tirar o carinha lá da cadeia. Surgiu agora, de verdade, não tava nem no script essa cena. Por quê? Isso parte de um diálogo besta, bobo. Mas, Juliana, eu não posso ter esse tipo de diálogo ruim na minha história. Você tem um negocinho chamado revisão. Claro que a revisão não é pra você perder tempo quase que reescrevendo seu livro inteiro, né? Se você planeja bem, executa bem e você perde menos tempo revisando. Mas a revisão tá lá pra isso também, cara. Acontece. Se você precisar revisar porque um diálogo ficou ruim, vá lá e revisa e refaça. Não tenha medo disso. Que você não pode ficar parado. Que você precisa terminar de escrever essa bagaça dessa história. Quando você terminar de escrever essa história, tudo na sua vida vai fazer sentido. Aí você pode fazer, depois que você quiser, revisa 3 vezes, se preocupa com um diálogo bom, um diálogo ruim, com não sei o que. Um negócio é que você tem que dar um fim na história. Seus personagens estão, já falei, você criou vida lá dentro. E você tem que ser responsável por essas vidas. O que eu gosto de falar, brincar, é que quando a gente é escritora, a gente brinca de Deus, a gente cria o mundo, a gente cria universos, a gente cria vidas lá dentro e mata elas a hora que a gente quiser. Tem gente que não gosta muito disso, mas problema, a história é sua, o mundo é seu, você faz o que você quiser com ele. Desde que, óbvio, você entenda pelo menos o mínimo que você esteja fazendo, né? Mas você criou, cara, e você tem que dar um fim naquilo dali. Toda história precisa de um final. E óbvio que aquela coisa assim, mas tem finais abertos, né? Vou fazer um final aberto pro leitor. Não, beleza, mas, cara, é um final. É um final, mas você chegou você chegou no final da história e o final aberto é aquela coisa assim, será que fulano morreu ou viveu? Será que o fulano tava certo ou tava errado? Será que ele foi preso ou não foi preso? Sabe, tipo, mas um contexto, enredo, chegou no final. Afunilou, pelo menos, no mínimo, né? Não é uma coisa que também corta de forma abrupta, né? Dependendo da história, não pode dar muito certo. É claro que é aquilo também que eu sempre falo, né? Tudo depende da estratégia. Mas cuidado. Cuidado. É uma história perigosa, principalmente para ser da primeira vez.
Ok, agora que rufem os tambores. Eu não tenho tambor pra rufar aqui, eu não vou bater na mesa, porque senão vai fazer muito ruído no microfone e você vai ser obrigado a tirar o fone de ouvido. Já não basta o ruído do ônibus que tá passando na minha rua agora, mas dane-se, vamos continuar, porque eu espero que o importante seja que você esteja aprendendo agora neste podcast. Vamos lá! Primeira solução do seu problema. Eu vou começar da mais óbvia, que você já escuta várias pessoas falando, até a mais complexa e que vai sim tirar todos os bloqueios da sua vida. A primeira é a leitura. Leia mais, querido. Você quer escrever? Então leia mais. A gente já falou sobre a questão de você alimentar sua mente. Deixe de ser preguiçoso e vá ler mais. E ó, não lembro se a gente já falou sobre isso em algum podcast, mas já comentei que no início, quando eu queria ser escritora, era muito difícil. Eu achava que eu não ia conseguir, porque era muito difícil pra mim ler alguns livros que eram padrões. Ah, lembrei, já falei sobre isso no IGTV, mas aí eu falo aqui de novo. Era muito difícil pra mim ler. Olha que legal, acho que tem o cara da pamonha passando agora na minha rua. Alguém quer pamonha aí, gente? Vamos continuar. Era muito difícil pra mim ler coisas. Como é que eu vou dizer? Não, mais clássicos, isso. Livros mais clássicos, né? Que a gente lê muito na escola, são muito indicados na literatura e etc. Pra mim era muito difícil, pra mim era tudo muito chato, muito monótono, muito não sei o quê, a escrita muito rebuscada, palavras muito difíceis. Cara, eu não gostava daquilo. Só que tinha-se um. Eu não sei se hoje ainda tem, mas eu acho que menos, talvez. Mas tinha-se um negócio, um preconceito, não sei o que era, um pensamento de que se você quisesse ser escritor, você tinha que não só escrever igual a eles, igual a essas pessoas, mas você tinha que amar aquelas obras, você tinha que decorar tudo aquilo, você tinha que adorar tudo aquilo, nossa, sim. E aí você via nos vídeos dos filmes que os escritores eram aqueles que decoravam as falas daqueles livros mais clássicos, né? Nossa, tinha escritor que falava até latim, era tão difícil, falava tão difícil, tão rebuscado. E aí eu falei, ferrou. Porque aí eu não era esse tipo de pessoa, eu era a pessoa que falava rápido, que falava coisas mais cotidianas, falava de um jeito mais cotidiano. E como eu falei, né? Eu entrei pro mundo nerd, né? Tive contato com a literatura nerd, digamos assim, não só porque desenho, anime, etc. eu já gostava muito, né? E era o que eu mais tinha acesso, mas a literatura nerd eu entrei em contato muito depois. E ainda assim, ainda tinha o Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis, que é sim uma leitura mais puxada pro clássico, mais rebuscada, muito bonita, eles falavam muito bem e tal, não sei o quê, mas também pra época que foi escrito, né, gente? Vamos combinar. Não que seja ruim esse tipo de escrita, só que eu não acho justo de maneira nenhuma dizer que você só é escritor se você lê essas coisas, se você gosta só disso, tá? Acho importante ler, acho extremamente importante, porque todo conhecimento é válido, todo qualquer conhecimento é válido. A gente falou isso no LNcast 2, 3, não sei. Mas todo conhecimento é válido e eu acho sim que vale a pena. Mas se você quer ler, você precisa ler. Mas você, cara, você se sente muito bem lendo um gibi, você se sente muito bem lendo um HQ, um mangá, você se sente muito bem lendo um livro de só 50 páginas por vez, sem ler devagar, gosta de livros com mais gravuras, mas ainda assim tem sim alguma leitura, você gosta dessas coisas, então leia, sinta-se à vontade para ler. O importante é você ler. Por quê? Principalmente quando você está escrevendo alguma coisa, leia algo relacionado àquilo dali. Se você está escrevendo um suspense, leia suspenses. E leia suspenses de autores diferentes, tá? Não só daquele que você gosta e aquele que é o mais aclamado. Procure até pessoas que são às vezes meio desconhecidas. Quem sabe você depois não pode entrar em contato com eles, que é um dos pontos que a gente vai falar aqui também. Mas então, leia, só leia. Continue lendo firme e forte. E enquanto o cara da pamonha, eu sei lá o que esse cara tá vendendo, continua passando firme e forte aqui na minha rua. Mas leia, continue lendo. Lendo o que você gosta, tá? Porque você, consequentemente, você precisa escrever o que você gosta. Então, leia o que você gosta também. E com o tempo, faça uma forcinha, assim, pra você ler outras coisas. Porque, como eu falei, todo conhecimento é válido. Quanto mais você consome de coisas diferentes, melhor pra você. Vamos respirar um pouquinho.
Vamos pensar fora da caixa? Nossa, essa é uma frase tão clichê. Daqui a pouco eu vou abrir a porta aqui da minha casa e vou chamar o carinha que tá vendendo alguma coisa na rua pra fazer parte aqui do podcast. O que vocês acham? Responde aqui embaixo no comentário. Para quem tá ouvindo ou vendo pelo YouTube. Saia do seu ambiente, né? Vamos não usar o pensar fora da caixa. Eu gosto mais de saia do seu ambiente comum. Coloque-se em movimento. Coloquei uma postagem no Instagram há umas semanas atrás falando sobre essa questão de que eu tenho muito. Eu não sei se você aí do outro lado também tem esse mesmo, sei lá, hábito. Eu acho que é isso, esse mesmo hábito de pensar muito, ou viajar, ou ter muitas ideias enquanto você tá no ônibus. Quem nunca teve ideias enquanto tava no ônibus, sabe? Tipo, no ônibus, no carro, andando na rua. Gente, eu já perdi quase perdi estação de trem. Já quase não, eu já perdi 2 vezes o ponto de ônibus, porque eu estava com fone de ouvido e sentei no ônibus. Coloquei o fone de ouvido. Nada melhor do que você sentar no ônibus, colocar o fone de ouvido e ir embora. Como eu falei, mano, eu já perdi. Tá difícil. Hoje tá difícil, gente. Hoje tá difícil. Tem muitas pessoas concorrendo comigo. Eles não querem. Isso é oposição querendo me impedir de passar esse conhecimento pra vocês, mas isso não vai acontecer aqui. Vamos continuar, vamos prosseguir. Dane-se o cara da laranja e o cara do forró que acabou de passar aqui na minha rua. Enfim. Quando eu coloco o fone de ouvido... Cara, de verdade, eu já perdi 2 vezes o ponto de ônibus, né? Já vamos recuperar o pensamento. Eu já perdi 2 vezes o ponto de ônibus e 1 vez o do metrô por conta disso. Cara, eu coloco o fone de ouvido, adeus, eu não tô mais ali, eu não tô mais no ônibus, eu tô em qualquer mundo. Eu tô no mundo da Máscara de um Anjo, fazendo a continuação, vendo Daniele lá fazendo várias coisas que eu não vou falar pra quem não assistiu, pra quem não leu o primeiro. Eu tô em outro mundo, eu tô no mundo de Yuru no Sekai, vendo Margot passando a navalha em vários normais. Eu tô, sei lá, cara, eu tô em todos os lugares das minhas histórias, das minhas ideias, inventando histórias novas, inventando mundos novos. Nossa, quando eu tô no ônibus, não fala comigo. E também tem uma vez, não sei se já aconteceu com vocês, eu sou casada, e aí meu marido dirige, eu não. E aí às vezes a gente vai pro Rio dirigindo, porque pra quem não sabe, eu moro em São Paulo, mas eu sou do Rio, então às vezes a gente vai visitar a família e tal, não sei o que, amigos também, etc. Aí, cara, às vezes a gente tá no carro, porque principalmente em viagem, né, mas não só em viagem, enfim. E aí tá tocando a música no carro, tipo, a gente coloca uma música, a gente gosta muito de rock, a gente coloca aquela música, tipo, sabe, pauleira, que é super agitada, não sei o que, eu imagino várias cenas de luta, de briga, várias cenas de ação soda. E aí ele vem falar comigo, ele quer falar, não sei o que eu chego pra ele e falo assim, shh, fica quieto que eu estou imaginando. Ele às vezes fica puto comigo, mas hoje ele já sabe. Eu fico em silêncio devagando e aí às vezes eu coloco a música mais que 1, mais que 2 vezes, mais que 3 vezes. Às vezes até enjoo da música no final, mas porque eu sei que aquela música ali me dá um gatilho. Olha, isso dá um podcast, vamos falar sobre como a música dá gatilhos de imaginação pra gente, como a gente pode buscar inspiração através das músicas. Sim, já está anotado, próximo podcast. Cara, então se coloque-se em movimento. Sai. Tá com bloqueio criativo? Ê, maldita laranja. Tá com bloqueio criativo? Agora ele tá vendendo morango também. Tá com bloqueio criativo? Levanta, sai de casa, dá uma caminhada na rua. Tá perigoso, não pode caminhar? Pega um ônibus, você tá indo pra escola, trabalhar, qualquer coisa que você faça, cara, usa aquele momento ali pra você conseguir se desconectar das coisas do mundo. Coloca o seu fone de ouvido, escuta e vai. Vai pro seu mundo que você tá escrevendo e mergulha nele, viva nele naqueles minutos que você tá dentro do ônibus. Só cuidado, não faça como eu, de você perder o ponto de ônibus. Algumas vezes isso pode ser extremamente perigoso, então cuidado. Converse com pessoas que também estão criando. Não tenha medo de você contar o final da sua história, contar a sua história, se você não quer contar o final, enfim. Não tenha medo de você
conversar com outras pessoas. Como eu falei lá na dica da leitura de você procurar, às vezes, autores iniciantes, né? Também, igual você. Não só no Wattpad, mas também autores que estão em sebos, né? Hoje, livros que estão em sebos, livros menos conhecidos. Procura na internet. Às vezes, essas pessoas ficam mais dispostas para te ajudar, sabe? Nem todos os autores ensinam pessoas a escrever, né? Como eu, por exemplo, e outros também que eu já vi. Mas tem autores que pode, sim, com todo carinho, chegar e responder alguma dúvida que você tenha. Cara, eu li seu livro, claro, né? Pelo amor de Deus, pelo menos leia o livro do cara. Cara, eu li seu livro, gostei dessa parte. Putz, como que você teve essa ideia? Ou, como que você desenvolveu esse personagem? Cara, como que surgiu isso na sua mente e tal? Eu parei num negócio assim, assado. O que você faria se você tivesse pausado? Eu falo, você pode vir me perguntar que eu vou responder sem problema nenhum, super feliz da vida. Então pode vir me perguntar na direct do Instagram. Finalmente o cara do morango, da pera e da laranja foi embora. Mas enfim, se você quiser, pode vir me perguntar e você vai achar talvez outras pessoas também. Por exemplo, eu sou muito no nicho de suspense, ficção e fantasia. Talvez você esteja escrevendo um romance, né, do tipo romântico e tal, e talvez eu não seja a melhor pessoa. Ou eu vou te ajudar de qualquer jeito, mas talvez conversando com uma autora que escreve, ou sei lá, você está escrevendo um conto erótico, né? Você vai conversar com outra pessoa também que escreve. E tem troca de experiências, sabe? Porque às vezes, numa frase que você troca ali com aquela pessoa, você pode ser a chave que você está precisando para desbloquear sua mente total para outras coisas. Então, pensa nisso. Tente conversar. Existe também comunidade de escritores. Além da minha comunidade que você pode participar e conversar com os meus alunos. Quer dizer, tem aluno. É porque, cara, pra mim todo mundo é aluno. Mesmo as pessoas que estão aprendendo de graça comigo, vocês não deixam de ser meus alunos, porque eu tô ensinando, vocês estão aprendendo. E se você também quiser tirar dúvida, eu vou tirar. Não é só o pessoal da turma do Aprendiz de Escritor, que é o curso, que vai abrir turma em breve. Eu estou ansiosíssima para conhecer meus novos alunos mais chegados, que vão passar por essa jornada comigo. Mas enfim, eu conto um pouco mais sobre isso depois. Mas como vocês também. Então, assim, cara, a gente tem lá o canal, às vezes eu abro grupos para interação, você pode achar alguém lá que seja interessante, tem a comunidade também no Facebook, tem a comunidade do Facebook, eu acho que ela ainda tá ativa, não sei, porque eu tô pensando se de repente o Telegram foi melhor e tal, mas enfim. Tem a comunidade no Instagram também, então às vezes as pessoas comentam lá e aí trocam contatos e vocês vão ver que você vai achar alguém que vai compactuar das mesmas histórias, das mesmas ideias que tem. No grupo Gaia é muito legal, vira e mexe, acontece isso. Pô, fulano, eu tô escrevendo uma coisa igual a você. Eu também, olha que legal, a gente pode compartilhar, trocar ideia e tal. Minha personagem é parecida, putz, a minha também, mas a minha passa por isso, isso, isso. A outra passa por outro problema. Mas é legal ver a troca de interação e o quanto isso ajuda, dar aquele empurrãozinho pra você não ficar parado. Fora que você vai ver a pessoa falando assim, já tô quase no final, e você fica, putz, ela já tá quase no final, e eu tô parada aqui, não. Vamos lá que eu vou escrever. E aí você acaba tendo uma pessoa pra te ajudar também a dar um empurrãozinho. É muito legal. Não só conversar com pessoas que já concluíram, mas com pessoas do mesmo nível que você, que tá escrevendo alguma coisa também, e uma vai ser o suporte da outra, né? Uma pessoa vai ser o suporte da outra pessoa, um escritor sendo o suporte do outro. Não tem nada melhor que isso. Então, procure o seu par para te ajudar nessa caminhada. É o que eu falo. É o que eu monto a trajetória do curso, e para mim não tem nada que se assemelhe mais. É uma jornada, entendeu? É a jornada. Você fazer um livro, escrever um livro. Então, nada melhor do que você ter alguém que vá nessa jornada junto com você, para que vocês dois consigam chegar até o final mais fácil. Não é verdade? Meditação para treinar a mente. Meditação, Juliana? Como assim meditação? Sim, meditação é importantíssimo. Eu sei que é uma das coisas que as pessoas acham que meditação é para você ficar zen, meditação é para você ficar tranquilo. Não, meditação é para você fazer uma faxina na sua mente. É para você aprender a se controlar e focar. Gente, a meditação não tem nada de, sei lá, místico que as pessoas falam. É um negócio muito simples. Meditar é simplesmente você não parar de pensar, mas você conseguir concentrar seu pensamento em uma coisa só. Você já parou para contar 10 vezes quantas vezes você respira sem ser interrompido pelo seu pensamento? Comece a fazer esse truque. Isso é um truque, mas uma dica para quem quer começar a meditar e acha que não consegue porque a mente é muito agitada, porque é muito agitada e etc. Tipo, eu.
E aí, as primeiras vezes era assim, tipo, eu tinha que fechar e contar a respiração 10 vezes, 10, né? 10 vezes, sem ser interrompida pelo meu pensamento, sem perder a conta. Cara, parecia fácil, mas pra mim era muito difícil. Na quarta vez eu já tava pensando, sei lá, já tava pensando se um elefante conseguia voar numa asa delta. Depois tentando de novo, na sexta vez já tava pensando numa girafa nadando com as baleias. É um negócio assim muito bizarro, entendeu? Então é aquela coisa. Tem um meme na internet que fala assim: nossa, é incrível como eu posso manipular a mente das pessoas. E aí o bonequinho do meme passa do lado de alguém e fala assim, uma girafa de terno. Aí a pessoa para porque a pessoa começa a imaginar uma girafa de terno. É exatamente assim, minha mente é maluca. A sua também deve ser, afinal de contas, você é uma pessoa de mente fértil, como a minha. Então é difícil, sim. E por que é importante você se concentrar? Porque na hora que você está escrevendo, na hora que você está fazendo uma história, se você consegue não é para interromper a imaginação, mas é você se concentrar só naquilo que você está fazendo. E não você tá lá escrevendo, aí seu celular pisca, você fala, ih, fulana! Aí você, ai, fulana, aí você vai, ah, o gatinho, ah, não sei o que. E quando você vê, já são. Já se passaram 8 horas e você tava vendo vídeo de gato na internet. Ou de qualquer outra coisa, ou meme de mangá, de anime, enfim. Então, busque concentração com a meditação. Acredite em mim. Funciona. Gente, funciona e é muito bom, sério. Antes de vocês torcerem o nariz e fazerem cara feia, tenta fazer isso. Só isso que eu falo pra você, cara. Pra você conseguir terminar de escrever um livro, você tem que ter concentração. A meditação te ajuda você a ter essa concentração. Faça isso. Comece assim. Tente contar sua respiração 10 vezes, respirando fundo, sem seu pensamento te interromper. Beleza? E só em pensamento, tá? Você tem que contar em pensamento. Boca fechada, contar em pensamento, respira 1, respira 2, aqui, ó, pensa aqui, só conta aqui. Você vai ver, às vezes é muito mais difícil do que você imagina. Depois, se você conseguir ou não, comenta aqui embaixo pra eu saber se todo mundo teve a mesma dificuldade, porque eu tive bastante dificuldade no começo. Mas o importante é nunca desistir, que uma hora você consegue. E agora, pá! Tentei rufar os tambores aqui, mas aí eu coloco na edição, melhor. Aquela que vai ser a dica que vai destravar todas as suas barreiras, todas as barreiras da sua vida. Você vai conseguir vencer com essa dica, seja escrevendo um livro, seja para tudo, é o que eu falo, escrever uma história transforma. Se você consegue escrever uma história, você consegue fazer qualquer coisa na sua vida. E eu não tô falando de brincadeira. Engraçado que o pessoal geralmente no podcast evita bater na mesa e eu já tô aqui batendo pra caramba, né? Foi mal. Desculpa colocar ruídos aí pra vocês. Vamos, vocês estão preparados para essa quinta dica de como solucionar o problema do bloqueio criativo? Essa dica não é fácil, não é pra todos. A maioria de vocês não vai fazer, é só pros fortes. E eu sei que só pros fortes e comprometidos vocês vão realmente querer fazer e colocar isso em prática. Para quem quer colocar isso em prática, vai ter resultado. Para quem não colocar isso em prática, só lamento, sinto muito, você vai continuar caindo no bloqueio criativo, que nada mais é do que uma incompetência sua para continuar escrevendo a sua história. É verdade. Seja por preguiça, seja por falta de planejamento ou por falta do que eu vou falar agora, o problema é seu, não da sua mente. Ela tá lá para trabalhar por você. Então você tem que botar ela para funcionar, botar ela para trabalhar, porque senão ela simplesmente não vai fazer e vai atuar no modo economia de energia. Vamos lá, sem mais demoras. E a quinta dica que vai fazer você parar o seu bloqueio criativo é a tenha metas. Só isso, posso estar embora. Tenha metas. Vou até falar de novo. Tenha metas. Metas para você escrever. O que são metas? Metas são alvos, objetivos que você coloca assim ao longo do caminho para você ir alcançando. São degraus ao longo do caminho para você ir alcançando. Muita gente, por que eu falo que muita gente corre? Porque associa meta, planejamento a umas coisas mais administrativas, corporativas, né? Ai, só a empresa faz isso. Ai, porque isso é muito difícil. Ai, porque, nossa, eu não sei fazer meta. Gente, uma pessoa chegar pra mim e falar que não sabe fazer meta, eu não sei nem o que pensar. Gente, meta é um negócio muito simples. Meta é só você falar assim, ó,
A primeira meta da sua vida talvez nunca vai ser a mais certa, igual tudo que você faz na sua vida de primeiro não vai ser a mais certa. Então você coloca assim, olha só, meta, eu vou escrever um capítulo por dia do livro para terminar ele até o final do ano. Exemplo, tá? Exemplo. E você pode determinar assim mesmo. Começou a fazer um por dia, falou assim, não, um por dia tá fácil, eu consigo fazer 2. Ah, então beleza, vou ajustar minha meta. Agora eu vou fazer 2 capítulos por dia e, consequentemente, o meu prazo para terminar, que era a meta principal, eu vou trazer para cá. Você primeiro tem que ter uma meta principal, que é, vou terminar o livro em 3 meses. Exemplo, e que é o que eu faço com os meus alunos. A gente escreve um livro junto, uma jornada de 3 meses. Beleza, vou terminar o livro em 3 meses. Quantos capítulos eu preciso escrever por dia, ou, vamos lá, por semana, para que o livro esteja escrito em 3 meses? Ah, preciso escrever 7 capítulos por semana. Exemplo. Quantos capítulos por dia? 1 capítulo por dia, para eu terminar. Assim não fica pesado, aí assim eu sei. E aí lembra que eu dei o exemplo, tipo, se eu tinha lá, eu preciso escrever esse capítulo ou essa cena hoje, eu não posso deixar pra amanhã, eu tenho que escrever hoje, então eu vou sentar na mesa e eu vou escrever, independente se o meu cérebro tá querendo ou não tá querendo, ele vai ter que me obedecer, ele vai escrever. Nem que eu comece com aquele diálogo besta do oi, tudo bom, fulano, como é que tá você? Bem, e você? Bem também. Ah, que legal. Ah, beijo, tchau. Uma hora eu vou forçar aquilo dali e vai sair alguma coisa. E mesmo que não saia da maneira mais linda, eu vou revisar e talvez na revisão eu tenha outras ideias melhores. O que importa é seguir firme, em frente, não parar. O bloqueio criativo é o quê? Eu fico imaginando sempre quando as pessoas falam bloqueio criativo, uma barricada. Pessoa que vem do Rio pensando em barricada na entrada da favela. Mas é tipo, é uma barreira, né? É uma barreira, um muro de concreto que tá na sua frente. Passa por cima dele. Dane-se. Não queira ficar, como é que eu vou fazer pra cima? Muro, por favor, você pode, sei lá, se derrubar sozinho, assim, o muro não quer sair, então eu vou ficar aqui de boa. Não! Passa por cima dele! Passa por cima do muro. Passa por cima do bloqueio criativo e escreve. Escreve qualquer coisa. Oi, tudo bom? Fulano, como é que tá você? E a sua mãe? Vai bem? Vai bem também, legal. Escreve. Começa a escrever que uma hora você vai forçar a manivela do seu cérebro e ele vai conseguir sair desse bloqueio criativo. Juliana, o que eu faço quando estiver no bloqueio criativo? Você já leu mais, alimentou sua mente, já praticou, botou sua mente em movimento, já conversou com outras pessoas, já deu uma caminhadinha na rua, então agora você já deu uma meditada para se concentrar, então agora você senta lá na mesa, ou seja lá onde for, pega o celular, pega o computador, pega o caderno se você estiver escrevendo na mão, sei lá, e escreve qualquer coisa, mas escreve. Óbvio que qualquer coisa referente àquele seu planejamento. Você colocou que você tinha uma meta para escrever aquele capítulo que tinha aquela cena. Então você vai sentar e você vai escrever aquilo. Tá vendo como o planejamento é tão importante? Porque também se eu falasse para você, em um outro contexto, que tudo que você precisa fazer é continuar escrevendo, ainda assim você vai continuar escrevendo o quê? Vai continuar escrevendo outra história? Vai continuar escrevendo qualquer capítulo solto da história? Também não, você vai escrever aquilo que você se propôs a escrever quando você tinha o planejamento. Se eu disse que naquele dia eu escrevi o capítulo 22, que o capítulo 22 continha a cena que o carinha lá ia ser preso, então é essa cena que eu tenho que escrever. E é nisso que eu tenho que pensar. Assim você já condiciona seu cérebro para que tipo de ideia, para que tipo de ideia você tem que ter para escrever aquilo dali. Acredita em mim. Isso fica muito mais fácil. Isso que faz toda a diferença. Planeje a sua história antes. Coloque as metas de vida. Tenho tantos capítulos e eu quero escrever tantos capítulos por dia. Cada capítulo desse tem essa cena aqui. E é isso que eu tenho que escrever hoje. É isso que eu tenho que escrever amanhã. É isso que eu tenho que escrever semana que vem. Juliana, eu não posso escrever todos os dias. Isso daqui que eu dei foi só um exemplo. Pode escrever 3 vezes na semana? Então você vai escrever 3 vezes na semana e vai se planejar para isso. Você vai ter lá a sua meta. Coloca num quadro, usa post-it, coloca no celular, faz o que você quiser. Mas lembra lá que você tem as suas metas. A partir do momento que você tem a meta, não existe bloqueio na sua vida. Passa por cima dele. Ai, fiquei tão empolgada que eu tive até que respirar agora melhor. Minha nação, mas é isso por hoje. Você conseguiu compreender que o bloqueio criativo está em você?
Óbvio que tá em mim, é o bloqueio da minha mente. Não, mas a culpa é sua, é você que tá colocando isso na sua cabeça. Não existe isso de bloqueio criativo. Sua mente é preguiçosa, sua mente, nossa, minha, sua, de todo mundo, vem com esse modo vem com esse modo de fábrica de economia de energia. Se você não coloca ela em movimento, ela vai parar de estacionar porque ela acha que é isso que ela tem que fazer. Ela tem que economizar energia para você sobreviver, para gastar com outras coisas, para sobrevivência. É só isso que a nossa mente pensa, sobrevivência. E não, a gente precisa usar essa energia para outras coisas, precisa usar agora, não precisa armazenar, a gente precisa usar agora. Então, usa essa energia do seu cérebro para romper essas barreiras e romper esse bloqueio criativo. Principalmente, tenha metas, ok? Não sabe como fazer uma meta? Já falei, simplesmente coloque um valor, um número e um prazo. A meta ela precisa ter um valor e um prazo. E ela precisa ser medida, poder ser medida. Por exemplo, eu vou fazer 20 capítulos em 3 meses. Então aí você vai analisar lá, né? E você vai dividir, 20 capítulos em 3... Vamos melhorar a conta aqui, por favor? 30 capítulos em 3 meses. Tem que escrever 10 capítulos por mês. Show! Como é que eu vou fazer, então? Cada semana eu vou lá botar um númerozinho e vou acompanhar num quadro, no celular, no papel, um caderno. Vou acompanhar, fiz 5, né? Faltam 25. Essa semana eu não fiz nenhum, putz, então eu tô devendo. Eu deveria ter feito tantos para conseguir alcançar a meta. Então você tem que acompanhar e vai riscando, faça igual. Tá ligado? Aqueles desenhos que o pessoal tá preso e fica escrevendo lá 4 pauzinhos riscando. Faz isso também, 1, 2, 3, 4 capítulos. Fiz 4. Risca, vai pro próximo. 1, 2, 3, 4 capítulos. E aí depois você vai vendo. Contando lá, putz, olha, já tô no segundo mês, deveria ter feito 20 e eu fiz só 15. Putz, tem que correr atrás aí da meta, então, pra conseguir escrever 30 capítulos em 3 meses. Verdade? Simples assim, muito simples. Qualquer outra dúvida que vocês tenham com meta, eu vou ver se eu faço um podcast só sobre isso. De uma forma mais divertida também, pra vocês não ficarem tão perdidos, porque as pessoas têm medo de metas. Mas enfim, mais uma vez eu quero chamar você para fazer parte do meu grupo, do meu canal do Telegram, que lá também dou muitas dicas rápidas, pedacinhos desse podcast. Pra você que ouviu tudo até o final, parabéns. Mas tem muita gente que não tem esse tempo de parar e ficar ouvindo. Infelizmente, pobre deles, não é verdade? Mas aí eu coloco esses pedacinhos até mesmo pra você lembrar, né? Às vezes a gente não lembra de tudo, alguma ideia que eu tive, eu coloco lá no canal do Telegram. Então, se você quiser fazer parte dele, lá no meu Instagram, se não tiver um link aqui na descrição, seja do Spotify que você está ouvindo, ou seja do YouTube, lá no Instagram, @jlbiebe, JLBI, de elefante, BE de novo. É igual o Justin Bieber, sem o R no final, mas eu não sou parente dele. Então, vai lá, JLBaby, tá lá no link da bio, vai aparecer um menu de opções e você clica lá no fazer parte do canal do Telegram, ou só canal do Telegram, alguma coisa do tipo vai estar lá, ok? Então, já dei o resumo aqui pra você. Passe por cima do seu bloqueio criativo. Qualquer dúvida você pode vir me perguntar, seja eu colocando aqui no YouTube, ou para quem tá vendo no YouTube, né? Ou seja, lá no Instagram eu vou te responder. E também, para quem manda mensagem no WhatsApp, eu também respondo para fazer parte do WhatsApp. Aí você tem que baixar o e-book e escreva um livro em 3 passos, que também tá no link da bio do Instagram. Qualquer dúvida, cara, link da bio do Instagram, você vai ter lá tudo que você precisa saber de mim. Beleza? Então, um beijo grande. Consuma os outros conteúdos também que tem no YouTube, principalmente o Entre Linhas. E as lições que eu ponho toda terça-feira, trazendo lições valiosas das histórias que a gente já ama, para que a gente aprenda e aplique na nossa vida. Beijo grande, Minasan, e até a próxima!